Nos bastidores políticos de Alagoas, há quem diga que alguns candidatos compraram votos para tentar se eleger. A Justiça Eleitoral até que detectou indícios de fraudes. Mas até o momento, ninguém foi identificado ou punido. Por outro lado, o resultado final da eleição, principalmente para deputados estaduais, apresentou surpresas. O ex-superintendente do PROCON, Alagoas, Rodrigo Cunha, do PSDB, se elegeu deputado estadual com a maior votação. Obteve mais de 60 mil votos. Filho da deputada federal Ceci Cunha, que morreu numa chacina lá na Gruta em 1998, no dia que foi diplomado, os principais acusados já foram até identificados e condenados. O nosso entrevistado de hoje é o mais novo deputado eleito, Rodrigo Cunha. O L5+, está no ar. Antes de mais nada, eu quero agradecer a presença do deputado eleito Rodrigo Cunha aqui no nosso AL5+. Mas você sabe, nós não trabalhamos com enrolação. E nós vamos direto ao assunto. O senhor pretende trilhar a mesma carreira política da deputada federal Ceci Cunha, sua mãe? Olá, Arnaldo. Quero agradecer a oportunidade de falar para todos os alagoanos. Ainda estou no momento em que estou surpreso, de certa forma, e comemorando ainda, no calor da emoção, uma votação expressiva que o Estado de Alagoas confiou em Rodrigo Cunha. Essa confiança simboliza muito mais do que o voto em uma pessoa, mas sim um voto numa mudança. Como eu já falei várias vezes, eu acho que foi uma forma de dar um chega para lá, um baixa nessa política antiga, né, feita nos moldes, como já é dito hoje, como tradicional, e sim para uma política moderna, na verdade sendo feita como já foi feita há muito tempo atrás, através de conquistas. Então, isso hoje me deixa com uma responsabilidade muito grande de representar não 60 mil votos, mas os 3 milhões de alagoanos. O senhor se sente, de alguma forma, seguindo a carreira da sua mãe? E, de certa forma, sim. Até mesmo porque minha mãe era política. Minha mãe ela foi médica, mas como política ela conseguiu dar uma abrangência maior àquilo que tinha no seu coração e na sua mente. E foi isso que eu aprendi dentro de casa. Então, desde cedo ela me ensinou a nunca me omitir quando pudesse fazer o bem a alguém. E na política, você pode usar ela para o bem e para o mal. Eu vivi as duas faces da mesma moeda. Dentro de casa eu aprendi a política sendo usada para o bem. E senti na pele que a política pode ser sim usada para o mal. Então, sei que muitas outras famílias hoje ainda sofrem com alguns políticos que são mal intencionados. E isso me deixa com um sentimento muito forte de resgate ao espírito de ser alagoano, resgate às coisas de bem, e me fez tomar uma decisão, que para mim foi uma decisão muito acertada, de entrar na política. Estou convicto de que nesse mandato eu irei sim honrar e saberei como dar retorno à população que, de certa forma, quer um sopro de renovação, quer um sopro de mudança, e que representou nessa votação expressiva em mim, Rodrigo Cunha, para que a gente pudesse também puxar uma nova geração para dentro da política. Eu acho que é isso que precisa, tem que ter uma renovação, e não é só apenas de idade, mas sim com posturas diferentes. Deputado, não dá para a gente esquecer aquele episódio de 98. Alguns de nós, eu também, escrevi muito sobre o caso da chacina da Gruta, que morreu sua mãe, seus tios, seus parentes. Morreram, né? Foram assassinados. O senhor acha que esse caso já está devidamente esclarecido, punidos, os verdadeiros culpados, julgados e condenados, ou ainda tem alguma coisa que chama a atenção do senhor? Então, foi feita justiça, sim. Aqui em Alagoas, muita gente falava que era terra da impunidade, terra em que bandido rico não ia preso. E não foi bem assim. Nós conseguimos, depois de 13 anos, dar um desfecho digno, e não só pelo que eu achava, mas sim pelo que eu fui convencido. Então, as provas que estavam no processo falaram por si, que todos que tiveram acesso, desde o advogado ao desembargador, promotor, jurados, todos tiveram a mesma conclusão, porque foram provas cabais. Então, acredito que essa já foi uma página virada da nossa história, e que também contribuiu para que o Estado de Alagoas passasse a também ter essa visão mais humanística da vítima, que essa também será uma das minhas, da vítima, quando eu falo também sobre mim, sobre o Rodrigo, sobre minha família. Que não foi brincadeira, né? Exato, que muitas pessoas pensam, Nada, que a vítima é apenas quem vai embora, mas não. A família, que é vítima de violência, ela sofre muito. O senhor ainda sente o trauma daquele momento? O senhor tinha, o quê, 17 anos? Eu tinha 17 anos na época, e isso, como eu falo também,
está tatuada na minha alma. Então não tem como sair. Não só a tragédia em si, isso fica assim, não tenha dúvidas, mas, por outro lado, eu acho que colocando numa balança, ela fica muito embaixo quando eu coloco o bem que a minha mãe, Ceci Cunha, que meu pai, Juvenal Cunha, e que todos os familiares que estavam envolvidos faziam. Então, a recordação que eu tenho é sim das coisas positivas e não das coisas negativas. Vamos virar essa página aqui também e vamos falar agora sobre esse momento que o senhor viveu. Nos bastidores políticos, e o senhor deve ter ouvido isso várias vezes, se falava numa compra de voto desenfreada. E pelo que se falava, o senhor, se fosse eleito, o senhor deveria ser o quinto ou o sexto mais votado. Como é que o senhor viu essa votação do senhor? Bem, Arnaldo, O senhor comprou voto? de forma alguma. Nem comprei, nem permiti que comprassem. Então, essa é uma linha descartada. A minha entrada na política tinha 2 bloqueios. Um era justamente o desfecho da história da minha família, né, através de um julgamento que já aconteceu. E uma outra situação, só me interessava entrar na política de uma outra forma, de uma forma originária, de uma forma conquistada, de uma forma realmente que convencesse as pessoas. Por isso, nós elaboramos algumas estratégias. Uma delas foi realmente selecionar pessoas, não para ficar entregando panfletos, mas sim para convencer as pessoas a votar no Rodrigo Cunha. Por que votar no Rodrigo Cunha? Também utilizamos como poucos a ferramenta que todo mundo acessa, que é a internet. Então, nós conseguimos um destaque muito grande através das redes sociais, inclusive fazendo trabalhos desde da campanha. Quer dizer, a internet para o senhor foi uma ferramenta. Sim. E desde o início da campanha, a gente foi um trabalho de educação para o eleitor, para que não comprasse voto, para que... Muitas vezes você pensa que comprar voto, alguém chega a colocar R$80 na sua mão e pedir o seu título de eleitor para você votar, mas não é isso. Muitas vezes é dar o litro do combustível, muitas vezes é dar algum benefício imediato. Um emprego ao filho do cabo eleitoral, Exato. né? Então a gente sempre falava, olha, quem quer lhe dar um troco hoje, deu um troco no dia da eleição. Então não escolha esses candidatos que querem realmente manipular o eleitor. Então foram feitas várias tirinhas, que são um formato mais de desenhos, para que as pessoas também pudessem, de certa forma, observar que isso era uma realidade e tentar convencer as outras pessoas a não vender o voto. Mas o senhor chegou a ouvir que o boato era forte, né? Mas o senhor chegou a saber de que havia um movimento paralelo? Sim, isso é E realidade. temeu por isso? Em alguns momentos, sim, porque eu andei quase todos os bairros de Maceió, quase todos os bairros de Arapiraca e algumas outras cidades, e sempre encontrava pessoas perguntando quanto era que pagava pelo voto. Então, as pessoas muitas vezes não têm culpa disso, precisa realmente ter um trabalho de educação, mas estão tão descrentes com a política que para ela tanto faz quem esteja lá. Então, foi um trabalho forte também de educação dessas pessoas. Então, essa era uma sensação real, mesmo de rua. Por isso que também é uma das nossas metas, como parlamentar já, fazer um trabalho contínuo de educação eleitoral, né, para que as pessoas realmente valorizem o seu voto, não é colocando preço, mas valorizar dizendo que o voto tem que ser conquistado e não comprado. No bastidor se fala muito ainda que nós temos em Alagoas o voto de cabresto. Determinadas pessoas, determinados segmentos, dizem assim, não, na minha região você vai ter tantos mil votos. Se não tiver naquele total que ele fala, mas está dentro daquela margem. Isso realmente acontece ou é lenda ou é boato? Com certeza, Arnaldo. Então, é impressionante como a gente pensa quando fala em voto de cabresto, que pensa que é o fazendeiro colocando o pessoal na caminhonete, levando para votar, depois trazendo. Isso era antigamente. Hoje, principalmente, a máquina pública trabalha fortemente para que, em algumas situações, em alguns municípios, principalmente quanto menor, maior essa força, pressionem os seus funcionários, os seus servidores, a votar em que o mandatário quer. Então, muitas vezes você vai trabalhar, quem tem carro, quando vota o adesivo está colocado, obriga a ir a determinadas reuniões. Então, isso é uma forma de pressionar, dizendo, olha, esse é o meu candidato, nós temos que votar nele, vocês têm que votar. Isso no interior é muito forte, não? Muito forte. Então, tiram a liberdade de escolha. E, de certa forma, isso me deixava indignado em algumas situações, porque quando eu tratava também com o consumidor, uma das coisas que eu mais prezava era justamente isso, a liberdade de escolha, né? Você não ser obrigado a consumir algo que não quer, aquela famosa venda casada. Então, essas situações... Que é o voto casado, né? O prefeito exato. Que está ligado ao deputado, que está ligado ao federal, que está ligado ao senador, que está ligado ao candidato a governador. É o voto casado esse. Exato. Então, é aquela coisa, toma lá da cá, não é a vontade do eleitor, isso é a vontade de quem quer que
de quem quer o futuro daquele município, que já está pensando na próxima eleição, ou então está pagando um débito da anterior. Então, isso é uma coisa que as pessoas às vezes não param. E eu não falo aqui de quem não tem o conhecimento, as pessoas têm conhecimentos, mas que precisam daquele emprego. Então, né, essa forma de se fazer política... E no interior, muitas vezes, eu acho que o emprego municipal é a única saída, né? É a única saída. Então, tira essa liberdade de escolha. E isso, de certa forma, tem que ser refletido para que a gente possa ter realmente uma verdadeira democracia. E não as pessoas, antes de abrir as urnas, já saber quantos votos vão ter. Então, por isso que para mim foi uma surpresa enorme, porque eu não sabia. Foram mais de 60 mil votos. O senhor teve mais de 60 mil, quase 61 mil. O senhor imaginava que ia ter quantos mil votos? Olha, a gente sempre trabalhou para que o nosso alcance, na nossa forma de caminhar, tivesse cerca de 30 mil votos. Então, isso teve o dobro do que imaginava. Então, assim, era pensando mais em Maceió e Arapiraca, que eram maiores colégios, e na forma de divulgação que a gente vinha. Mas só que na reta final ganhou uma proporção enorme. A população se engajou na nossa campanha, e essa foi a palavra-chave da nossa campanha, engajamento, de forma que quando nós encerramos, nós tínhamos mais de 120 pessoas inscritas de forma voluntária. Então isso já foi uma conquista. Você ter alguém querendo participar, levar seu nome à frente, aderindo a uma campanha, pessoas que você não conhecia, não estavam sendo remuneradas por aquilo, mas por acreditar no ideal. Aí eu vi que realmente a proporção já estava bem maior. E com isso foi criada toda uma rede de relacionamentos, e uma pessoa pedindo voto para outra, porque sabia que a gente poderia perder por um voto, por 100 votos. Então era importante, cada vez mais, uma pessoa puxar outra. E isso também teve uma participação muito grande através das redes sociais, que multiplica facilmente essa mensagem. Então isso a gente não tratou de uma forma impositiva, muitas vezes quase sempre era eu que estava também respondendo, conversando com as pessoas, e isso é importante porque aproxima o eleitor do político. E essa é uma das minhas missões, diminuir esses muros e construir pontes realmente entre o eleitor e o político, não só na campanha, mas também lá dentro. E nós estamos entrevistando o deputado eleito, o mais votado, Rodrigo Cunha. Eu volto já.